paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E eu quero aproveitar a ocasião, a data especial, para trazer uma mensagem sobre o nosso verdadeiro papel. O papel, o propósito que nós mulheres fomos criadas. Porque infelizmente na nossa sociedade nós temos visto, né, vieses ideológicos com valores completamente distorcidos, né? E que nos afastam do nosso verdadeiro propósito, que nos afastam do papel que nós, mulheres, fomos criadas e precisamos desempenhar. Então eu quero trazer uma palavra para nós, de acordo com a de acordo com a palavra de Deus, né? Segundo a luz das Escrituras, qual é o nosso papel? E aqui no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, quando nos criou, né? Quando Ele pensou em nos criar, em criar a mulher, Ele falou: far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Algumas traduções dizem uma auxiliadora idônea. E a gente pode pensar, interpretar essa palavra ajudadora, auxiliadora, como um papel inferior, como um papel menor, como uma posição abaixo dos homens, né, dos homens. Mas na verdade nós fomos criadas para andar ao lado dos homens, né, ao lado do nosso marido. O nosso papel é caminhar, andar ao lado do nosso marido. Então o Senhor criou com um equilíbrio perfeito, cada um desempenhando o seu papel. E esse papel de auxiliadora, de ajudadora, a gente vê que o próprio Deus, né, se apresenta, se diz, né, se mostra como ajudador, como auxílio, como socorro. Então, de forma alguma, a nossa posição é uma posição inferior, é um atributo divino, né, uma característica que vem do próprio Deus, nós sermos auxiliadoras, nós sermos ajudadoras, porque o Senhor é o nosso auxílio, porque o Senhor é a nossa ajuda, e nós temos esse atributo também, de sermos auxiliadoras, de sermos ajudadoras, de sermos amparo, né, de sermos socorro, de sermos refúgio. Então, de forma alguma, isso é um papel inferior. E ainda diz que somos auxiliadoras idôneas, e essa palavra idônea, né, ela tem muitos significados. Ela significa adequada, conveniente, apta, capaz, competente. Então olha quantas características, olha quantas qualidades nós temos, né? Nós somos auxiliadoras idôneas, nós somos aptas, nós somos capazes, né? Nós somos competentes. O Senhor nos criou com essa palavra, com essa função, com essa finalidade, e Ele já colocou tudo isso dentro de nós. Então nós já carregamos essas características de sermos competentes, de sermos aptas, de sermos auxiliadoras, de sermos ajudadoras, e foi para esse propósito perfeito que o Senhor nos criou. Mas a gente sabe que depois da queda, né, com o pecado na humanidade, depois que Eva comeu do fruto e deu para o seu marido, a gente vê que o pecado entrou no mundo e a queda da humanidade distorceu esses valores, né, distorceu esses papéis, esse equilíbrio perfeito que o Senhor havia criado para o homem e para a mulher. E essa imagem distorcida, né, com a vinda do pecado na humanidade, o papel da mulher foi distorcido também. E aí a gente vê que a mulher foi sim tratada de forma subjugada, começou sim a ser tratada de forma inferior, né? Começou a ser tratada não no mesmo nível, né, dos homens, para andar lado a lado, mas sim numa posição inferior. A gente vê no Antigo Testamento as mulheres sendo tratadas como um objeto pertencente ao seu marido, né? Às vezes até como não tinha vontade própria, não tinha poder de escolha, né? Ela era tratada como um objeto, como um pertence, um bem de seu marido. E a gente vê que ela não tinha voz, né? A mulher não tinha voz, a mulher não era contada. Na saída do Êxodo, por exemplo, quando o povo, né, de Israel saiu
do Egito para ir para a Terra Prometida, a gente vê que a Bíblia só contava os homens. Em outras ocasiões nós também vemos que a Bíblia só contava os homens, as mulheres nem eram contadas, e a gente vê que não tinha voz, que não tinha vez, que não tinha escolha. As mulheres eram repudiadas, poderiam ser repudiadas por seus maridos por motivos banais, né? Por motivos bobos, né? E a gente vê que a mulher perdeu sim a sua importância, o seu lugar, a sua vez, e foi sim muito subjugada. E aí Jesus entra na história, né? E aí o nosso mestre entra na história. E a gente vê que o ministério de Jesus aqui na terra, ele deu importância na mulher. Ele resgatou novamente o valor da mulher. A gente vê que no ministério de Jesus ele parava para ouvir a mulher. Ele se importava. Ele abençoava, né? Aí ele parou junto ao poço para conversar com a samaritana, uma mulher que havia sido repudiada tantas e tantas vezes. Ele parou para curar uma mulher do seu fluxo de sangue, né? Cheia de fé, que tocou nas vestes dele e foi curada. Ele parou para receber a adoração de Maria Madalena, enquanto tantos estavam criticando a sua atitude. Ele recebeu a adoração dela. Ele parou para curar o filho, para ressuscitar o filho de uma viúva. Então a gente vê o ministério de Jesus sendo marcado por ouvir, por dar voz, por dar importância, por colocar novamente a mulher na posição que ela foi criada, que ela foi estabelecida para ser. E Jesus restabelece a nossa importância, o nosso valor dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, dentro da sociedade. Mas a gente vê hoje em dia essa onda de feminismo, né, que tenta nos tirar do lar novamente, que tenta nos atrapalhar de cumprir o nosso papel, o nosso propósito, a nossa missão. E eu não estou dizendo aqui que nós não podemos trabalhar fora, e eu não estou dizendo aqui que nós não podemos nos profissionalizar, estar no mercado de trabalho, participar, por exemplo, das eleições, né, ter direito a voto, ter direito a frequentar uma universidade. Não é nada disso. Tudo isso foram direitos que nós fomos conquistando ao longo dos anos, e isso a gente precisa valorizar também, né? A gente pode dar importância nisso, e a gente deve dar importância nisso, aproveitar, né? Usufruir dessas conquistas que nós fomos tendo ao longo dos anos, de trabalhar, de votar, de estudar. Isso tudo é muito importante, isso tudo é louvável, mas a gente não pode, em detrimento dessas conquistas que nós alcançamos, né, que nós tivemos, largar o nosso papel de casa, de mãe, de ser auxiliadora, de ser abrigo, de ser refúgio, de ser ajudadora, porque para isso que nós fomos criadas. A gente vê hoje em dia muitas mulheres que têm, né, como humilhação, como vergonha, falar que é dona de casa. Ou às vezes que criam as suas filhas para serem donas de casa, ou para saberem administrar um lar, para saberem cozinhar. Muito disso hoje em dia é tido como vergonha, como humilhação. Lugar de mulher não é na cozinha. Sim, nós temos as nossas conquistas, e a gente precisa, como eu já falei, a gente precisa ser grata por essas conquistas que nós tivemos, mas nós também somos donas de casa, nós somos mães, né? Nós somos esposas, nós somos auxiliadoras. Quando a gente sai do nosso papel, quando a gente deixa a nossa função, a gente cria ali um vácuo, né? Fica ali uma brecha, um local que precisa ser ocupado pela gente. Então a gente precisa, nós somos intercessoras, nós somos ajudadoras. A mulher tem esse papel de cuidar, de zelar, né? De interceder. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica. Então somos nós que edificamos, que construímos os nossos relacionamentos dentro de casa. Nós somos ali o ponto de equilíbrio, nós somos o suporte, né? Nós somos a torre de oração. Então a gente precisa entender esse nosso papel e ocupar com excelência esse nosso papel. O Senhor já colocou dentro de mim, dentro de você,
todas essas características que nós precisamos ter. A gente vê em Provérbios 31 uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, que prepara a sua casa para o frio, para as adversidades que podem surgir, uma mulher que está do lado do seu marido, uma mulher que auxilia, né? Uma mulher que é coroa, serve como coroa, né? De honra para o seu marido, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que teme a Deus e uma mulher que empreende, né? Uma mulher que planta uma vinha, uma mulher que avalia uma propriedade. Então a gente vê em Provérbios 31 a figura da mulher ideal, que consegue conciliar todas essas coisas, todos esses papéis, sem abrir mão, sem deixar vácuos, sem deixar buracos, né? E é isso que a gente precisa buscar. É um papel difícil? Sim. São muitas responsabilidades? Sim. Mas o Senhor nos criou, Ele nos gerou com toda essa capacidade. Quando a palavra de Deus diz que nós somos auxiliadoras idôneas, eu já falei todo o significado que essas palavras carregam. Então o Senhor já colocou, já depositou dentro de mim, dentro de você, todas as características que nós precisamos desempenhar. Nós já temos, o Senhor já nos criou com isso. A gente precisa buscar mais e mais do Senhor para a gente conseguir ser essa mulher sábia, ser essa mulher que edifica, ser essa mulher corajosa, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, te usando poderosamente, em nome de Jesus.